Imagina só, você acorda amanhã, abre o seu app do banco e vê R$ 930 caindo na sua conta de dividendos. Dinheiro do nada. Isso acontece todo mês, todos os meses de 2026. Parece impossível, né? Eu vou te mostrar como 5 ações específicas podem fazer exatamente isso acontecer. Mas já te aviso, essa é uma informação que grandes investidores querem guardar só para eles. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar a carteira exata. A Selic vai começar a cair, e isso é consenso do mercado. E quando a Selic cai, os CDBs, a poupança e o Tesouro Direto rendem menos. Aquela rentabilidade de 12, 13 e até 15% ao ano que você tinha, adeus. Mas você sabe qual é o ativo que não se importa com a queda da Selic? As ações pagadoras de dividendos, principalmente aquelas de setores defensivos. Enquanto todo mundo que está investindo em renda fixa vai reclamar dos juros baixos, você pode receber um caminhão de dividendos mês após mês. Hoje eu vou te revelar a carteira exata que analistas independentes estão recomendando para 2026. São 5 ações e 3 delas estão no setor de energia, o setor mais defensivo e perene da Bolsa Brasileira. E sabe qual é a rentabilidade delas juntas? Rentabilidade projetada de 12,06% ao ano. Mas e a margem de segurança? 9%, ou seja, você tem margem para comprar agora e não se arrepender. Mas antes de eu te revelar as 5 ações, preciso te contextualizar por que 2026 literalmente vai ser o melhor ano possível para dividendos. Estamos em um cenário chamado pelos grandes bancos de bifurcação de ativos. Calma, eu vou te falar o que significa isso. Significa que a bolsa vai se dividir em 2 mundos. De um lado, ações de crescimento, e essas vão sofrer quando a Selic cair, porque o dinheiro barato já estava precificado e embutido no preço. Mas de outro lado, as ações pagadoras de dividendos. Essas vão florescer. E sabe por quê? Porque quando a Selic cai, as pessoas migram do Tesouro Direto para ações que pagam bons dividendos, mais o ganho de capital. Segundo análises de maio de 2025 que revisei, e ainda válidas hoje, agora em janeiro de 2026, o setor defensivo inclui empresas de energia elétrica, bancos, seguradoras e saneamento. Esses setores têm o que a gente chama de cash call, ou em tradução literal, vacas leiteiras. Nome sugestivo, não? São empresas que geram muito caixa, e quando geram caixa, elas têm que distribuir aos acionistas. E isso não é uma opção, é uma obrigação, quase um contrato com o investidor. Agora, você pode estar se perguntando, mas quais são essas empresas e como devo escolher estas 5 empresas? Excelente pergunta, mas antes de eu te responder, se você chegou até aqui no vídeo, deixa o like, não custa nada e permite que eu ajude mais pessoas a investir com inteligência. Bom, agora que você já deixou o like, deixa eu te dizer que eu utilizei apenas 4 filtros de análise fundamentalista. E não se preocupe, eu vou explicar eles agora. Primeiro filtro, setor perene. Isso significa um setor que não é cíclico, como o setor de energia elétrica. As pessoas não deixam de usar luz porque a economia caiu. Outro é o de seguros. As pessoas sempre precisam de seguro. Segundo filtro, dividend yield acima de 7%. Isso é 20% maior do que a média do Ibovespa, que fica em torno de 6%. Terceiro filtro, payout acima de 70%. O payout é o percentual dos lucros que a empresa distribui. Se o payout é de 70%, significa que a empresa distribuiu 70 centavos para cada real de lucro. Isso é ideal para a renda passiva. Quarto filtro, e o mais importante, o preço sobre valor patrimonial, abaixo de 2 vezes, para o setor de energia e Banco Itaú. E para a BB Seguridade, 5,57 vezes, justificado pelo seu posicionamento estratégico e excelentes resultados. P sobre VP é o preço sobre valor patrimonial. Se está abaixo de 1, você está comprando o ativo por menos do que ele vale. Esses 4 filtros combinados nos deram as 5 ações que vou te revelar agora. Eu vou ranqueá-las por ordem de dividend yield. E isso quer dizer que a ação que paga mais dividendo em relação ao preço vem em primeiro. Número 1, ISA Energia, 12,2% de dividend yield. A gente está falando de uma empresa que transmite energia elétrica. E sabe qual é a coisa legal aqui? A transmissão de energia elétrica no Brasil é altamente regulada, o que significa
significa que não tem concorrência selvagem. A empresa tem um contrato com o governo dizendo: você transmite energia desse ponto até esse outro ponto e você recebe um valor de remuneração chamada de RAP, Receita Anual Permitida. A receita é previsível. Esta empresa está rendendo muito bem nos últimos 2 anos. Preço atual de R$ 27,00 e o preço sobre o valor patrimonial dela está em 0,85 vezes. Isso é muito baixo. Isso quer dizer que a ação está com desconto. Se você pegasse o patrimônio da empresa e dividir pelo número de ações, o valor que sairia seria de R$ 32,00 por ação. Mas a ação está sendo vendida por 27. É um desconto de 15%. Isso é o que a gente chama de margem de segurança. Número 2. Itaú Unibanco, 12,06% de dividend yield. Esse é o único banco que colocamos na carteira, porque é o único que vem de verdade entregando consistência em dividendos. Em 2025, Itaú foi a maior distribuidora de dividendos da bolsa inteira. Pagou 74 bilhões de reais. Sim, bilhões com B. Aumentou a distribuição em 166% em relação a 2024. E sabe como ele conseguiu isso? Com estratégia inteligente. Incluiu o JCP mensal, os juros sobre capital próprio, distribuições trimestrais maiores e ainda promete dividendos extras em 2027. O banco está operando com um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, de 20,37%. Essa é a nota máxima em rentabilidade bancária. O CEO diz que a meta é manter o caixa confortável, entre 11,5% e 12%. E adivinha, tudo que ultrapassa é distribuído. Uma verdadeira máquina de dividendos. Número 3. BB Seguridade, 12% de dividend yield. Essa é a máquina de fazer dinheiro do Grupo Banco do Brasil. Um ponto muito importante é que a BB Seguridade é uma seguradora. E sabe qual é o modelo de negócio de uma seguradora? Eles pegam o prêmio que você paga, investem esse dinheiro no mercado, ganham dividendos e margem operacional e depois distribuem tudo aos acionistas. É praticamente garantido que você vai ter dividendos. Atualmente está pagando 12%, o que significa que investindo R$100 mil, você vai ganhar R$12 mil por ano. Isso só em dividendos, fora a valorização da ação quando a Selic começar a cair. O preço atual está abaixo de R$ 36,00, uma pechincha. Mas aí você me pergunta, e o risco? Bom, o principal risco é a renovação de contrato com o Banco do Brasil em 2031. Além de ser baixo, ainda está 5 anos de distância. Para 2026, a BB Seguridade é praticamente um título de renda fixa com opção de ganho de capital. Número 4. Axia Energia, 10,72% de dividend yield. E essa aqui é a minha ação favorita da carteira, pessoal, porque a ação está no melhor momento desde a privatização. Sabe por quê? Porque a empresa está num processo de eficiência operacional. Cortou custos, vendeu ativos que não faziam sentido e sabe o resultado? O lucro subiu absurdamente. Em 2024, pagou 4 bilhões em dividendos. Em 2025, saltou para 8,3 bilhões, quase dobrou. E em 2026 pode crescer ainda mais. Preço atual abaixo dos R$50. Para você ter uma ideia, o preço teto, segundo analistas, é de R$63, ou seja, está muito descontada. Então imagine que enquanto você está recebendo 10,72% de dividendos, ela ainda pode subir mais 25%. Combine os dois, ganho de capital mais o dividendo, chega fácil acima de 20% de retorno ao ano. E um destaque especial, a Axia Energia criou uma nova classe de ações preferenciais, com direito a dividendos maiores. Foi uma criatividade para furar o limite da tributação. E isso mostra que a administração está focada em devolver dinheiro aos acionistas. E número 5, Taesa, 7,7% em dividend yield. A gente está falando de uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Essa ação tem um histórico de mais de 10 anos pagando dividendos recorrentes. É uma lenda. Note que o dividend yield dela é menor do que as 3 primeiras, mas isso acontece porque o preço dela está um pouco mais alto, ou menos descontado. O preço sobre o valor patrimonial dela está em 1,9 vezes. Quer dizer que a ação está com um preço premium, não está barata. Mas então, vale a
pena comprar agora? Sim, porque a visibilidade de dividendos dela é muito clara. A empresa já anunciou dividendos nos próximos 3 trimestres. Você não está apostando às cegas. É certeza. Seu preço, no momento em que gravo esse vídeo, é de R$ 43. E mesmo com esse preço, a maioria dos analistas enxergam um preço justo de 47. Então, ainda tem uma pequena margem aí. Além dela ser previsível, é uma forma de diversificar em uma empresa perene. Agora, antes de eu te responder a pergunta que com certeza você quer saber, deixa eu te dar uma dica. Ainda não sabe como investir nos melhores setores da bolsa como profissional? Então, investe na sua educação. O meu livro está com desconto imperdível. Acesse o QR Code que está aparecendo ou clique no link no primeiro comentário. Agora, vem a pergunta que todo mundo quer saber. Como eu invisto meu dinheiro nessas 5 ações? A resposta depende do seu perfil de risco. Eu vou dar um exemplo de alocação que é o mais recomendado por analistas independentes. A BB Seguridade e a ISA têm menor risco, então 25% em cada uma. A Axia Energia, que é uma futura vaca leiteira com maior potencial de crescimento, 20%. Já a Taesa, que é complementar dentro do setor de energia, mas tem menor dividend yield, apenas 15%. E por último, e não menos importante, o Itaú. Como ele pode ser um pouco mais volátil devido à economia, também 15%. Assim você fica com 60% em energia, 25% em seguros e 15% em bancos. Uma distribuição que os grandes players estão recomendando em 2026. Agora, você quer saber qual é a rentabilidade média esperada? Se você investe R$100 mil com essa alocação, o seu retorno anual será de R$ 11.150, ou 11,15% de retorno. Nada mal, né? Agora, se o mercado reprecificar essas ações positivamente, o que é esperado quando a Selic cair, você pode adicionar mais 4, 5 ou até 6% ao ano de ganho. Daí, estamos acima de 16% ao ano. Quem sabe até 20%. E só para te deixar ainda mais feliz, se investir R$100 mil nesta alocação que demonstrei, você pode receber perto de R$1.000 por mês. E isso sem fazer nada, só colocando essas ações na sua carteira. Agora, antes de você sair por aí colocando dinheiro em tudo quanto é lado, preciso falar de um conceito fundamental: a margem de segurança. Isso é a diferença entre o preço atual e o preço teto recomendado de uma ação. A margem média da carteira é em torno de 9%. Significa que mesmo que o mercado cair um pouco, você ainda terá uma zona de compra segura. Dentro do método Bazin, que é a referência para investimento de longo prazo no Brasil, o ideal é ter margem de segurança entre 5% e 10%. Então essa carteira que te apresentei está muito bem alocada. Você não está comprando no topo, você tem uma boa margem, mas também não quer dizer que está comprando no fundo. Então pode acontecer dos preços caírem, mas isso no longo prazo não importa. O que realmente importa são os dividendos. Agora, como nem tudo são flores, quero ser honesto com você sobre o risco. E tem 3 cenários possíveis em 2026. Vamos a eles? Cenário base: 60% de chance. Selic cai para 11%. A economia cresce modestamente. Você recebe entre 9,5% a 12% de dividendo, mais de 2 a 3% em ganho de capital. O total entre 11,5% e 15%. Cenário otimista: 25% de chance. A Selic cai para 9,5%. Economia acelera. Os dividendos caem um pouco porque os preços das ações sobem muito. O seu maior ganho será com a valorização das empresas. O retorno total é entre 12,5% a 20%. Agora o cenário pessimista: 15% de chance. A Selic fica acima de 12%. A economia desacelera. Neste cenário, você recebe mais dividendos, mas perde em capital. O retorno total é entre 7,5% a 10,5%. Veja que mesmo no pior caso, você tem um retorno acima da média de 6% ao ano, que é o que os melhores investidores sugerem. Essa é a beleza de investir em dividendos. É claro que existem riscos. Preciso te contar os riscos políticos, mas este você tem até deixando dinheiro na poupança. Primeiro risco: se o governo decidir mexer em regulação de energia ou seguros, o rendimento vai cair. Segundo risco: se a Selic subir ao invés de cair, essas ações sofrem no preço e tendem a desabar na cotação. Terceiro risco: tributação. Você sabe que a gente tem a nova tributação sobre dividendos, né? Isso reduz o ganho líquido, mas mesmo com todas as considerações, continua sendo a melhor carteira de dividendos que você pode montar em 2026. E você que chegou até aqui vendo esse vídeo e estudou as 5 ações comigo, viu os números, agora você tem uma
decisão a tomar. Ou você deixa para depois e pode perder essa oportunidade, ou começa a investir já no seu futuro. Mas se você não souber como fazer, entra no meu canal e volta alguns vídeos, que eu já ensinei muita coisa sobre ações lá. E se gostou desse vídeo, comenta quais outras empresas ou setores você gostaria que eu falasse. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.